Bem, pessoal, nós abordaremos aqui os principais pontos acerca da terceirização em apenas 7 slides, tá? Coisa rápida, em linguagem simples, para ficar acessível para todos. As vantagens para os empresários e as desvantagens para os trabalhadores. Não há como negar, tá? Não há como negar. Há muitas vantagens para os empresários e há muitas mesmo desvantagens para os trabalhadores. O que é terceirização? Primeiro eu vou ter que falar aqui de maneira rápida o que significa terceirização, embora muita gente saiba, outros não sabem tanto. Eu vou pedir para você imaginar agora uma agência bancária. Tá? Aí na agência bancária você tem lá o gerente, os subgerentes, né? Você tem lá os supervisores, lá o pessoal que trabalha na agência e para o banco. E você também tem os vigilantes, né? Que geralmente ali você vai perceber que é uma outra empresa, né? Tem o uniforme, o nome da empresa. E você tem também o pessoal da limpeza, né? Os auxiliares de limpeza ali, que também já é outra empresa. O que você percebe ali? Nós temos trabalhadores que eles são contratados pelo banco e outros que não são. Eles são contratados por outra empresa ou por outras empresas. Mas todos estão trabalhando dentro da agência bancária, estão trabalhando, na verdade, para o banco, para a instituição financeira. Não é isso? Todos trabalham para o banco, mas nem todos são funcionários do banco, tem vínculo empregatício com o banco. Aí está a terceirização. A empresa B, que é uma prestadora de serviços, é contratada pela empresa A. Vamos imaginar que a empresa A é o banco, né? E a empresa B é aquela lá, a terceirizada. E a empresa A é a tomadora de serviços. O banco é o tomador do serviço. Ele toma o serviço. Para ficar mais fácil, eu vou continuar com o exemplo do banco. Já estamos aí no segundo slide. O banco é o tomador. Aí ele vai passar um valor, ele vai contratar uma terceirizada. É óbvio, ele vai pagar por mês para aquela terceirizada, para que ela envie os seus funcionários, os seus trabalhadores, para exercer as funções lá na agência bancária. Então o banco, o tomador de serviços, passa o valor para a terceirizada, para a prestadora de serviços. Ela vai reter um valor e daí vai tirar o lucro, né? Óbvio. E ele vai repassar o salário, os pagamentos para o vigilante lá, ou para o auxiliar de limpeza, né, e tudo mais. Então vamos lá. E aqui acontecem alguns problemas, né, o que nós veremos mais adiante. Na terceirização, nessa nova lei, nesse projeto de lei, vai acabar essa questão de atividade fim e atividade meio, vai acabar. E isso nós veremos o porquê. Outro probleminha que existente, mas que também vai acabar, é o que nós chamamos de pejotização, daquelas PJs, né? O trabalhador muitas vezes abre uma empresa, né? Ele abre uma pessoa jurídica para poder prestar serviços. Às vezes ele trabalha como empregado, como funcionário, mas a empresa manda ele abrir uma, que a gente chama de PJ, né? Abre uma PJ para quê? Para burlar a CLT, para não pagar os direitos trabalhistas, tá? Então é aí que a gente chama de pejotização. Tem uma questão jurídica também envolvendo isso que nós não vamos explicar aqui, mas é o nominho que a gente dá, pejotização, tá? O que acontece? A empresa, ela quer um serviço de informática, quer alguém para trabalhar com informática para ela todos os dias, mas não quer pagar direitos trabalhistas, né? Ou então ela quer vender algum produto e ela quer alguém para trabalhar só para ela, como funcionário dela, mas não quer pagar os direitos trabalhistas. É isso. O que ela faz? Ela pede para aquele trabalhador abrir uma empresa, né, para que ele se torne uma pessoa jurídica. Aí ela vai como se fosse contratar uma empresa para lhe prestar serviços, mas na verdade é uma fraude, porque na verdade aquela pessoa, ela teria um vínculo empregatício. O que acontece? Este trabalhador muitas vezes tem que ir na justiça comprovar que ele, na verdade, não é uma empresa, ele foi obrigado, entre aspas, a abrir uma empresa para fraudar a CLT, para ficar sem os direitos trabalhistas. O trabalhador conseguia comprovar e recebia todos os direitos trabalhistas de todos os anos que trabalhou, independente de haver aquele contrato de prestação de serviços, um contrato entre empresas, tá? Por quê? Porque a Justiça do Trabalho entende que era uma fraude, desconsiderava aquele contrato
declarava nulo aquele contrato e o trabalhador então recebia todos os direitos. Férias de todos os anos, 13º de todos os anos, horas extras se fosse o caso, verbas rescisórias, tudo mais, aviso prévio, FGTS e dava até um dinheiro, em muitos casos, um dinheiro bastante significativo. Isso acontecia muito e há milhares e milhares de ações judiciais com essa questão de fraude à CLT e pessoa jurídica, tá? Isso vai acabar. De acordo com na forma que está o projeto de lei, tá? Se for aprovado da forma que está, isso vai acabar. Por quê? Porque não vai mais haver essa questão de pejotização. A empresa poderá contratar o trabalhador, sim, ou seja, poderá contratar uma outra empresa, tá? Ou fazer um acordo com o trabalhador lá, e tem 2 projetos de lei, tá uma baguncinha, mas não vou explicar sobre isso agora. Mas a tendência é que isso acabe. Tudo depende de como ficará a lei. Nós já temos uma lei aí sobre o trabalho temporário, que já foi aprovado, mas ainda sobre o trabalho temporário, não é ainda sobre a terceirização, tá certo? E esse vídeo, é bom lembrar, né? Ele está sendo gravado hoje, antes da aprovação do projeto de lei. Então nós não sabemos como vai ficar. Mas o que o projeto de lei quer, a finalidade dele, a intenção dele, a proposta é acabar com essa questão aqui. Como será, de acordo com o projeto de lei atual, né, na forma que está? Se ele for sancionado, haverá permissão para terceirização. Total, gente, completa, assim, de qualquer jeito, terceirização mesmo, de qualquer atividade. Lembra que eu falei de atividade meio, atividade fim, aquela questão lá? Eu fiz questão de falar aquilo para que você tivesse como entender agora. Qualquer atividade. Então, a agência bancária, por exemplo, o banco, ele vai poder terceirizar todo mundo. O operador de caixa, o supervisor, enfim, qualquer função. É óbvio que, como na administração de uma empresa, ela não vai terceirizar todos. Geralmente, ela deixa um ou outro cargos de maior confiança e que precisa de um vínculo, um contato direto com o banco, no caso, nosso exemplo, né? Ele não vai terceirizar, por exemplo, o gerente geral da agência, né? Nós vamos imaginar, é bem provável que não. Sem vínculo empregatício, não tem mais o risco, não haverá mais, né? Se for aprovado, se for sancionado. O vínculo empregatício, não tem mais esse risco. Tem muitas ações judiciais que o trabalhador pede o vínculo empregatício. Ele dizia, não, eu trabalhava lá vendendo cartão de crédito no call center, mas na verdade eu trabalhava para o banco. Eu era terceirizado, mas era uma fraude. E muitas vezes conseguiam, né, e conseguem, muitas vezes, o vínculo empregatício. Não haverá mais essa possibilidade, tá? Haverá uma autorização legal, haverá lei autorizando a terceirização. Logo, não haverá mais razão de ação judicial nesse sentido. E sem responsabilidade quanto ao pagamento dos direitos trabalhistas. Isso aqui, efeitos da terceirização, já caminhando para o final aqui, tá, gente? Porque depois nós vamos falar acerca dos aspectos jurídicos, vamos detalhar as questões mais jurídicas, que aí é para o pessoal específico, né? Efeitos da terceirização. O banco é o tomador, nós temos a terceirizada, né, aquela empresa contratada, e temos lá o trabalhador, seja ele o auxiliar de limpeza, seja ele o vigilante, né, que é a atividade meio, né. Vamos supor o que acontece hoje, acontece muito hoje. A empresa terceirizada some, ela quebra, não pagou nada, ninguém recebeu. Como acontece hoje, ou acontecia até o momento, o trabalhador, ele coloca na justiça as duas empresas, tanto a terceirizada quanto a outra empresa, o banco, ou seja lá qual for a empresa. O banco é apenas um exemplo, tá, gente? Então, o vigilante vai acionar na justiça tanto a empresa que sumiu, né, que geralmente ele não vai conseguir receber porque ela laranja, não tem mais bens, os sócios também não têm mais bens, já passaram para o nome de terceiro, e a gente sabe isso como acontece no dia a dia. Mas ele vai também colocar o banco, como o banco seria o responsável por pagar, o responsável pelos direitos trabalhistas também. Então, se ele não consegue da terceirizada, como geralmente não consegue mesmo, ele consegue do banco. O banco paga.
Tá? Ou uma empresa de telefonia, por exemplo, né? A empresa de telefonia, você vê, pelo menos aqui em São Paulo, né? E acredito que de outros estados também, geralmente as empresas de telefonia trabalham com empresas terceirizadas. Aquelas terceirizadas não pagam os trabalhadores, somem do mapa e eles acabam acionando quem? A própria empresa de telefonia. E eles conseguem receber, lógico, hoje eles conseguem receber, porque de fato a empresa tem mesmo responsabilidade. Por uma questão jurisprudencial, tem súmula e tal, nós não vamos falar sobre isso aqui, tá certo? Agora, havendo a sanção do projeto de lei, sendo sancionado, tá? A partir de agora, gente, suponhamos que fosse hoje aprovado, acaba isso aqui, acaba a responsabilidade do banco, da empresa de telefonia, qualquer outra tomadora de serviços. A única responsabilidade será da empresa terceirizada, da prestadora de serviços. Aqui há um grande prejuízo para o trabalhador. Um grande prejuízo. E uma grande vantagem, enorme vantagem para essas empresas tomadoras de serviços. Porque o banco não vai mais ter que pagar ações judiciais. Ele pode contratar qualquer empresa terceirizada, sabendo que não é idônea, sabendo que tem sócio laranja, ele não está nem aí para isso, tá? Ou o banco, ou uma empresa de telefonia, ela se vira o trabalhador e ele simplesmente rompe essa responsabilidade. Ele contrata, o trabalhador não vai receber aqui, a empresa vai quebrar, vai desaparecer e ele vai ficar aí na linguagem popular chupando o dedo. Ele não vai poder mais acionar a empresa tomadora de serviços, tá? Isso aqui, gente, é drástico para muita gente, vai mudar a história aí, né? Você pode, tem mais material, tem outros artigos, outros vídeos também, você pode clicar na descrição do vídeo. Se você tiver com o seu desktop aí, é só clicar no mostrar mais, né? Logo embaixo ali do título do vídeo, você clica mostrar mais que você vai ter os links com artigos, com outros vídeos, né? Com outros materiais. E se você tiver no smartphone, você pode clicar aí no seu celular, nessa setinha, ou no título mesmo, ou nessa setinha aqui, que aí você vai abrir mais abaixo os links também, tá? Aí nos links você vai ter outros materiais. O próximo tema então, gente, nós falaremos aí, depois do intervalo, como abrir uma empresa e dicas acerca de RH, departamento pessoal, as questões trabalhistas em cima disso também.